Bem-vindos ao canal Mundo Invertido. Meu nome é Natanael e estamos aqui hoje para falar com você sobre ser pobre de espírito. Você sabe o que significa ser pobre de espírito? Se você quiser saber, fique conosco até o final desse vídeo. Nós vamos trazer para vocês uma explicação sobre essa definição. O que é ser pobre de espírito? Jesus disse que bem-aventurados os pobres de espírito, mas o que significa ser pobre de espírito? A paz do Senhor a todos que estão assistindo o canal Mundo Invertido. Estou aqui novamente com o nosso irmão Natanael para falar de um tema importante e que precisa ser explicado da forma correta, né? Nós temos, no mínimo, aí dois conceitos que precisam ser bem trabalhados, né? O conceito secular e o conceito ali apresentado pelo próprio Cristo, ali em Mateus, no capítulo 5, né? O sermão conhecido como Sermão do Monte. E iremos aqui, se Deus permitir, tentar explicar de uma forma clara e simples, que as pessoas possam, de fato, entender, né, e viver, né, o propósito ali, o que Cristo quis passar, porque nós só podemos viver algo a partir do momento que nós entendemos aquilo. Muitas vezes vivemos uma falsa compreensão. Isso. Se compreendermos errados, viveremos de forma errada. Não, às vezes, nem pela intenção, mas pela mal compreensão. A causa e efeito, relação causa e efeito. Se eu compreendo errado, naturalmente eu vou interpretar errado e fazer errado. E nós, ao estudarmos a Bíblia, no livro de Mateus, logo no capítulo 5, nós vemos aí o maior sermão de Jesus, que é o Sermão do Monte, que dura desde o capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. E Jesus começa esse sermão com as bem-aventuranças. Então, logo no capítulo 5, versículo 3, Jesus começa a citar as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo número 3 diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí, você é pobre de espírito, sim ou não? Vamos saber agora, né? Vamos saber agora. Nós vamos ver esse conceito. O que é pobre de espírito? Nós vamos dividir aqui esse vídeo em duas partes. Primeiro, nós vamos dizer o que não é ser pobre de espírito conforme o que Jesus nos ensinou. E a segunda parte, vamos dizer o que é ser pobre de espírito. Pobre de espírito, Natan, a partir do senso comum, seria alguém que não tem autoestima ou autoestima baixa, né? Alguém que tem algum complexo de inferioridade, alguém que não se impõe, alguém que não tem uma identidade. Então, geralmente as pessoas chamam de pobre de espírito essas pessoas, né? Eu vi muitas pessoas dizendo alguém é pobre de espírito porque ele não consegue colocar as suas ideias, né? Ele é fácil de ser manipulado, tem baixa autoestima, né? Então, geralmente, o conceito que nós encontramos no mundo, a partir do senso comum, é esse, né? E também relativo à própria pobreza. Né? Muitas vezes as pessoas confundem ser pobre de espírito com o fato de ser pobre de recursos financeiros. E também com a questão de conhecimento. Já vi muito isso. De pessoas, por exemplo, pessoas que não sabem ler, pessoas que não têm a leitura da Bíblia, de qualquer outro texto, ser considerado pobre de espírito porque simplesmente ele não consegue compreender. Então, você não conseguir compreender, deixaria você como um pobre de espírito. Alguém inocente seria algo. Algo assim, né? Algo assim. Mas em Mateus capítulo 5, Jesus diz: felizes, bem-aventurados, os pobres em espírito. Então, esse conceito não é aqui aplicado à palavra de Deus, né? Esses conceitos. O que Jesus, na verdade, quer dizer aqui é que pobre de espírito é aquele indivíduo que se curva ao Espírito Santo de Deus. Né, que se inclina, que não resiste ao Espírito Santo de Deus, Natan. E aí eu abro um parênteses aqui, Natan, nós nem iríamos falar sobre isso, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas pensam que blasfêmia se resume à questão da blasfemar contra o Espírito Santo, seria através de palavras tão somente. Mas a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus está escrito, eu acredito que em Marcos capítulo 3, exatamente porque sobre isso que não teria perdão, seria um pecado que o homem não teria perdão, é exatamente resistir ao Espírito Santo de Deus deliberadamente, voluntariamente, Natan. Porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. E se você ignora a presença do Espírito Santo de Deus, se você voluntariamente resiste ao Espírito Santo de Deus, não há perdão para você. Porque quem produz o perdão em nós, Natan, como já foi dito várias vezes aqui, quem realiza essa cura na nossa alma é exatamente o Espírito Santo de Deus. Então, pobre em espírito é aquele indivíduo que não resiste ao Espírito Santo de Deus. Né? Ele se inclina ao Espírito Santo, Natan. Há uma morte do seu ego,
Não é o que Jesus ele vai dizer em Lucas, capítulo de número 9. O texto diz assim, Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse negar a si mesmo e tomar a cruz, Natan, não são duas coisas. É uma única coisa. Negar a si mesmo é a morte do seu ego. Não é? Alguém, quando carregava a cruz, Natan, antes de ser crucificado, o criminoso ele carregava a sua própria cruz, e alguém que olhava para ele já o via como alguém morto. Era um Não é? morto-vivo. Um morto-vivo. Já enxergava aquele indivíduo com alguém morto. Então, negar a si mesmo e carregar a cruz é a morte do ego, é a morte do meu eu. E agora, como o próprio apóstolo Paulo diz, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, é alguém que se inclina à vontade de Deus. Esse seria o pobre em espírito. E aí vem muito da questão da consciência de si próprio, a autoconsciência. Porque o pobre de espírito, ele reconhece a sua necessidade de Deus. Reconhece a si próprio como devedor, alguém carente de Deus. Alguém que necessita de misericórdia, de amor, que necessita de perdão. O pobre de espírito, ele tem essa consciência. Essa consciência, como a gente falou, produzida pelo espírito, né? Naturalmente, nós não temos essa consciência, nós já trabalhamos isso aqui. Todavia, quando o Espírito age no nosso intelecto, na nossa mente, nós passamos a ter essa consciência que nós não somos justos por si só, que nós não somos santos por si só. Pelo contrário, que as nossas ações, por mais aparências de beleza que elas possam ter, não significam nada se não forem guiadas pelo Espírito. Nós sabemos, temos a consciência que quem é pobre de Espírito tem a consciência que quem faz é Deus. Que necessitamos de Deus até para fazer boas ações. Por nós mesmos não conseguiríamos. Verdade. Natan, é interessante o que você acabou de dizer, eu quero compartilhar aqui com aqueles que estão assistindo o vídeo. Em Romanos, no capítulo 12, versículo de número 2, o texto diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí é bem interessante isso, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque eu entendo que estar debaixo da vontade de Deus, Natan, é algo maravilhoso. Porque a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é agradável, é perfeita. Então não há lugar melhor para se estar senão na direção de Deus, inclinado ao Espírito Santo de Deus, deixando Ele nos guiar. Na verdade, quando nós nos inclinamos ao Espírito Santo de Deus, quando nós temos esse encontro com Cristo, nós nos encontramos, Natan. Esse encontro com Cristo, nós nos encontramos. Não é porque no mundo a gente enxerga, Natan, a gente percebe que as pessoas estão perdidas. E há um ditado popular que diz, para quem está perdido, qualquer caminho serve. É por isso que nós temos aí o relativismo, onde não existe verdade absoluta. E há uma coerência interna nessa narrativa, porque se eu digo que não há verdade absoluta, eu já estou trazendo uma verdade absoluta. E nós observamos que essas pessoas, elas vivem perdidas. O que nós temos no mundo, Natan, são personagens. Nós temos um teatro. As pessoas não são elas de verdade. Porque, Natan, não há como desenvolver virtudes, e a partir de uma perspectiva bíblica, fora de Deus. O que nós temos são pessoas interpretando. Umas interpretam melhor, conseguem viver tranquilamente em sociedade como boas pessoas, e outras não conseguem interpretar tão bem. E recebem as consequências das suas ações, são presas, outras morrem. Mas tudo é um teatro. Na essência, Natan, essas pessoas são iguais. Mas umas, como Kant dizia, se você não ama, mas você sabe como se comporta quem ama, então imite. Essas pessoas elas conseguem interpretar, Natan, mas desenvolvimento de virtude só a partir do encontro com Cristo. Cristo nos coloca diante do espelho. Nós nos inclinamos a Ele, Ele nos coloca diante do espelho, nós enxergamos quem somos, falhos, pecadores, cheios de defeito, e a partir daí nós enxergamos também a grandeza de Deus, a importância de estar ali com Deus, inclinados à vontade de Deus. Então, esse encontro com Cristo também faz com que nós nos encontramos. Né? O que Júnior falou me faz lembrar uma frase de John dos Edwards, que ele diz que somente aquele que se reconhece como um grande pecador vê a necessidade de um grande salvador. E isso que ele diz também me lembra o texto de Lucas, capítulo 18, e o versículo 9 em diante. Eu vou ler do 11, para ficar mais curto aqui, ele diz assim, o fariseu em pé orava no íntimo, Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou
pecador. Então vemos aí duas pessoas com perspectivas diferentes sobre si mesmo. Tem uma frase atribuída a Sócrates que diz que conhece a ti mesmo. E nós percebemos aqui que o publicano ele conhecia a si mesmo como pecador, já o fariseu não. E nós percebemos algo interessante também, que Jung falou, que nós fingimos muito, mas é impossível fingir ser pobre de espírito. Eu posso fingir ter uma boa ação, eu posso fingir ajudar uma pessoa, eu posso fingir fazer doações, eu posso fingir até amar, mas fingir ser dependente de Deus eu não consigo. Cássio, no livro dele sobre o Sermão do Monte, ele fala exatamente isso, que é impossível fingir ser dependente de Deus. Isso é algo que tem que nascer do próprio Deus em nós. Nós temos que ter a consciência, o pobre de espírito tem a consciência da dependência de Deus. Quando eu disse que quem está fora de Deus, que não estabeleceu com Deus, ou reatou com Deus o relacionamento, não tem condições de, na essência, ou desenvolver virtudes de fato, mas que vive de aparência na terra, com base no texto de Gálatas 5, no versículo 19, que diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então percebamos que por nós mesmos é impossível, a partir de uma perspectiva bíblica, desenvolver virtudes, né, Natan? Porque os frutos do Espírito, e aí os frutos são do Espírito, ele compartilha conosco, é o Espírito Santo que produz em nós isso, sem ele é impossível, então é necessário que eu me curve. Por isso que o pobre de Espírito é alguém desprovido de máscaras. Um colega meu, há muito tempo atrás, há anos atrás, eu encontrei esses dias essa apostila, ele me apresentou uma obra, o nome do autor aqui eu não me recordo, mas eu imprimi algumas folhas da obra que ele me apresentou, e ele falava sobre portais. Ele pegava esse texto de Mateus 5 e ele colocava ali como 8 portais, essas 8 bem-aventuranças. E o primeiro portal seria exatamente esse portal que ele chama de portal da lucidez. Né? Ser pobre de espírito é estar lúcido acerca de quem ele é e de quem Deus é. E aqui tem uma parte aqui que eu quero ler para vocês, que diz assim: ao contrário dos ricos que se enfeitavam com tecidos caros, armas vistosas e aparatos reluzentes, ter um coração de pobre significava uma pessoa desprovida de máscaras, enfeites e truques no seu jeito de ser, dispostos a viver sem orgulho, sem vaidade. São indivíduos que já entendem que a essência, e aí eu quero destacar, é mais preciosa do que a aparência. Foi exatamente o que você acabou de falar, Natan. E não usam esta para esconder aquela. É o indivíduo disposto a deixar de nadar na superfície do lago da existência para mergulhar fundo no oceano da vida. Por essas razões, o primeiro portal é conhecido como portal da lucidez. O pobre em espírito, ao contrário do conceito secular, é alguém que é lúcido, né, Natan? Ele sabe quem ele é, ele sabe da grandeza de Deus e ele se curva voluntariamente, através de um processo de cura realizado pelo Espírito Santo, a Deus. E deixa Deus agora guiar a sua vida. É isso aí. Então, chegamos aqui ao término desse vídeo. Definimos bem o que é pobre de espírito. Então, se você anda desanimadozinho, cabisbaixo, vá fazer um exame. Talvez seja anemia. Ou hormônios, né? Alguma taxa hormonal. Você não é pobre de espírito. Por isso, aprendemos aí que pobre de espírito são aquelas pessoas que são dependentes de Deus, se enxergam como dependentes, enxergam a si mesmo como dependentes de Deus. Deus abençoe vocês e que venhamos crescer aí no conhecimento de Deus. Naturalmente, quem é pobre de espírito busca mais conhecer a Deus. Né? Se eu entendo que eu dependo de Deus, eu quero conhecer mais esse Deus que me supre. Certo, sem dúvida. É um assunto bem importante, eu achei bem interessante. Nós vamos trabalhar todas as bem-aventuranças, né, Natan? O Sermão do Monte todo. O Sermão do Monte todo, na verdade. E iniciamos aqui com essa bem-aventurança, que, como foi lido aqui nessa obra, depois vou procurar o nome do autor, porque aqui eu peguei só alguns pontos, e falaremos também aqui, que é de maneira bem didática, como se fossem portais, Natan. Portais onde um indivíduo que está caminhando vai evoluindo, na medida que ele vai passando por esses portais. Então, o primeiro portal seria curvar-se ao Espírito Santo de Deus. E aí isso é bem importante, até porque quando eu me curvo à vontade de Deus, eu encontro a verdadeira paz. Exatamente. Quando as máscaras caem, quando eu não me preocupo mais com a aparência, mas me preocupo mesmo em viver aquilo com a essência, não é? Então nós encontramos a verdadeira paz. E Jesus ele vai dizer, em João capítulo 14, versículo 27, eu vos dou a minha
paz. Não vos dou como o mundo a dar, porque a paz do mundo depende da ausência de conflitos. Mas a paz que Cristo nos oferece é uma paz aqui, no nosso interior. Porque o caminho, nós vivemos neste mundo, mas percorremos aqui dentro, né, Natan? Então tem que haver essa introspectiva, essa percepção de fato de quem nós somos, da nossa dependência, para que possamos encontrar esta paz. Sem Cristo não há verdadeira paz. Sem Cristo não há desenvolvimento de virtudes, crescimento. O que nós temos é apenas uma aparência, um teatro, um personagem. Exatamente. E é bem interessante que quando nós nos enxergamos como dependentes de Deus, a opinião externa ela perde valor, né? Quando eu falo opinião externa, é a dependência da opinião dos outros. Na nossa sociedade vemos muito isso, né? Pessoas que se vestem, falam conforme as outras pessoas querem que vivem uma vida conforme o sistema exige. Todavia, quando nós nos enxergamos dependente de Deus, nós passamos a viver uma vida conforme aquele que nos supre exige. E isso nos dá, e como Deus é o Deus perfeito que Deus nos quer cumprindo a nossa finalidade, então nós passamos a ser nós mesmos, seguir a Deus, seguir a Cristo. Ter Deus como centro da nossa vida é voltar a ser o que nós deveríamos ser. E aí o que nós adquirimos, ao contrário do conceito que o mundo dá, o que nós mais temos, alguém que serve a Cristo, é convicção. Né, exatamente. Convicção e paz. Se você é dependente de Deus, você sabe que apenas Ele que lhe ama, que lhe perdoa, que é amor, que vai guiar a sua vida. E eu gosto muito das frases que Jesus termina as suas curas, e normalmente ele diz: tua fé te salvou, vai em paz. Para você também diga aqui, ó, Jesus te salvou, vai em paz. Amém. Deus abençoe a todos.